Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nesse exato momento a gente vai começar então a falar do reino fungi. E aqui dentro, de forma muito simples, a gente vai encontrar claramente, sem medo de errar, os fungos, tá? Que podem ser organismos unicelulares e podem também ser organismos multicelulares. Quando a gente fala em organismos unicelulares, vale bastante atenção a gente prestar ali, lembrar de alguns conceitos básicos relacionados às leveduras e mais precisamente a sua importância ecológica, mas quando a gente fala ali dos fungos multicelulares, seria realmente interessante a gente começar a se recordar das estruturas que eu encontro ali na morfologia, né, na estrutura morfológica desse indivíduo. Então, onde é que estão as hifas, onde é que estão os micélios, enfim, claro, sempre, para Enem sempre vai ser assim. Quando a gente fala de organismos, seres vivos de maneira geral, para o Enem a gente sempre vai cobrar a importância ecológica deles. Então, é isso que a gente tem que realmente deixar bem fixado hoje, tá? Então, vamos deixar de introdução, sem muito realmente onde enrolar. Vamos começar então o reino fungi. Eu adoro esse reino. Eu acho, na verdade, esse reino relativamente poético. Aqui a gente vai encontrar indivíduos lindíssimos. Aqui é aquele famoso fungo, tá? O Amanita muscaria, que seria um fungo alucinógeno. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Vou deixar uma informação mais a título de curiosidade para vocês, tá? Isso não é cobrado no Enem, não. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês já jogaram aí o joguinho do Mario, né? E o Mario, ele ao encontrar os cogumelos, que é exatamente esse tipo de cogumelo, que é o vermelhinho com aquelas bolinhas brancas, que é o Amanita muscaria, que é um fungo alucinógeno, quando o Mario encontra esse fungo, tu percebe que ele cresce. Ah, ganhou uma vida, ele cresceu. E por que ele cresceu? Porque o principal efeito desse fungo, né, da alucinação desse fungo, é exatamente você se ver maior do que você realmente é. Então é por isso que o Mario cresce. Aí depois de um tempo, obviamente, ao encontrar um obstáculo, o Mario volta ao seu tamanho normal. E é exatamente uma referência a que esse efeito, né, essa alucinação, ela seria passageira, temporário, obviamente. Mas aquele fungo foi colocado ali de forma totalmente proposital. E é exatamente por isso, não sei se você sabia, mas se você não sabe, fica aí a título de informação, tá? Mas aqui, como vocês podem perceber, eu tenho realmente uma enorme biodiversidade de fungos, mas sempre, pessoal, que realmente é importante condicionar eles é realmente a importância ecológica. Então é isso que você vai precisar dominar para você resolver uma questãozinha aí do seu vestibular. Tudo bem? Então vamos para as características gerais, mas antes eu gostaria de mostrar para você esse poema, na verdade, não é um poema, é um parágrafo retirado de um livro de botânica, um dos livros que eu usei na minha faculdade durante meus estudos, mas eu acho tão incrível o que ele disse aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou só ampliar essa tela para que vocês leiam junto comigo de forma mais detalhada, tá? Mas aqui a gente fala que os fungos estão literalmente em todos os lugares da Terra. O seu impacto ecológico não pode ser subestimado, pois junto com as bactérias heterotróficas, são os principais decompositores da biosfera. E os decompositores são tão necessários à continuidade da vida quanto os produtores de alimento. Então, pessoal, volta para cá rapidão. Como vocês podem perceber aqui, eu já dei uma importância ecológica absurdamente grande e importante de fato desses organismos. Fungos, juntamente com as bactérias heterotróficas, são agentes decompositores. E aqui eu realmente tenho uma informação que eu acho que ela é fundamental para você, tá? Vai com isso para a prova que vai fazer a diferença para você. Eu tenho certeza absoluta. Mas quando a gente fala que, assim como é importante a produção, a decomposição ela também é importante. Então a produção, o próprio nome já sugere, ali eu tenho a produção de matéria orgânica. Quem faz isso são, obviamente, os organismos autótrofos, autotróficos tanto faz. As plantinhas, as algas são organismos fotossintetizantes. Então realmente ali eu tenho uma produção. E a produção dessa matéria orgânica é fundamental para que eu tenha, obviamente, que uma manutenção da vida no planeta, na biosfera como nós conhecemos. Só que não tem sentido eu produzir e não reciclar aquilo que está sendo produzido. Então, os produtores produzem matéria orgânica, essa matéria orgânica é passada ao longo de uma cadeia alimentar e assim, quando eu tenho a morte de algum organismo, haverá uma decomposição então. Decomposição nada mais é do que uma reciclagem da matéria orgânica morta. E ao decompor, liberamos então os agentes decompositores, na verdade, liberam no solo os elementos minerais que acabam sendo aproveitados pelos produtores e reincorporados numa cadeia alimentar.
Então percebam que assim como a produção, a decomposição é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. Saiba disso que vai fazer diferença para você. Essa, com certeza absoluta, é a principal importância ecológica desses organismos. Não é a única, mas essa com certeza é a principal para sua prova. Beleza por enquanto, pessoal? Então, esquece que fungo é decompositor, não? Então, agora eu finalmente estou preparada para mostrar para vocês esse grupo, tá? Aqui eu tenho realmente uma relação filogenética entre os grupos de fungo. Projeta para mim, por gentileza. Aqui a gente realmente tem... projeta para mim, por favor, Edson. A gente tem aqui, na verdade, alguns organismos colocados... Edson? Aqui a gente tem alguns organismos colocados numa relação filogenética bem íntima, tá? Então aqui a gente tem os quitridiomicetos, zigomiceto, ascomiceto e os basidiomicetos. E eu consigo perceber claramente, eu já sei ler relação filogenética, já sei ler uma árvore filogenética, na verdade, né? E eu consigo perceber que ascomiceto está muito mais íntimo de basidiomiceto. Zigomiceto está mais íntimo de asco e basídio. E quitridiomiceto está mais distante, comparado ao zigo por enquanto. Mas o que eu posso perceber é que todos eles, sem exceção, vão apresentar essas características. E quais são? Aqui a gente tem todo mundo sendo decompositor, como eu já falei para vocês. Todos os fungos, pessoal, prestem atenção, são heterotróficos, tá? Heterotróficos por absorção. Eles não conseguem ingerir matéria orgânica, eles precisam absorver a matéria orgânica presente no meio. Depois eu falo sobre isso com mais detalhes, mas saibam disso. Fungo é decompositor e é heterotrófico por absorção. Apresentam como reserva energética, pessoal, o glicogênio, assim como nós também apresentamos uma relação aí que nos aproxima, inclusive, tá? Apresentam esporos como estrutura de reprodução, todos eles, inclusive essa é uma característica interessantíssima de fungo. Fungo apresenta esporo como estrutura reprodutora. Quitina está presente ali em sua parede celular, a gente sabe que a quitina é um polissacarídeo estrutural e esse polissacarídeo está ali presente na parede celular de fungos. E sim, pessoal, apresentam a organização corporal em forma de hifas, que são células alongadas, tá? São estruturas bem alongadas. E ao conjunto de hifa eu chamo então de micélio, mas por enquanto vou ficar por aqui, tá? Eu só quero que você olhe para cá, pessoal. Nos quitridiomicetos, a gente tem a presença do flagelo, mas esse flagelo... a gente tem a presença do esporo, mas esse esporo apresenta flagelo. Percebam que a partir de zigomiceto, esse esporo já perde o flagelo, né? Então são esporos sem flagelos. E aqui eu tenho em ascomiceto e basidiomiceto. Aqui eu poderia, inclusive, colocar exatamente nesse ponto a presença de corpos de frutificação. E o corpo de frutificação, pessoal, é uma estrutura que eu vou falar para vocês já já o que é, tá? Mas aqui eu tenho um nome em especial para cada grupo. O corpo de frutificação de um ascomiceto é chamado de ascocarpo. E no ascocarpo há a produção, então, dos esporos, que eu chamo de ascósporo. Já nos basidiomicetos, o corpo de frutificação é um basidiocarpo. E no interior dos basidiocarpos a gente tem a produção então dos basidiósporos, tá? Então aqui eu trouxe para vocês mais a título de informação, fiquem tranquilos, pessoal. Classificação não é um dos assuntos preferidos do Enem, mas essas características aqui são. Então aqui eu inclusive poderia classificar como característica geral e isso é extremamente importante que você domine para que você desenvolva uma boa questão de fungo, tá? Então essas características que aqui eu estou apontando, que eu estou circulando nesse exato momento, são as mais importantes para você. Beleza por enquanto? Então vamos voltar aqui para a gente dar continuidade então à nossa aulinha. Agora eu mostro para você finalmente as características gerais, tá? Então todos os fungos, sem exceção, pessoal, são eucariontes. Na verdade, os prototistas, que a gente já estudou lá na aula passada, são os primeiros eucariontes a surgirem no curso da evolução. Lá eu tenho tanto as algas, bem como eu tenho os protozoários, e lá já surgem as organelas membranosas e também já surge o núcleo organizado. E aqui eu vou ter essa condição. Todos os fungos são eucariontes sem exceção. Eu tenho representantes uni- e pluricelulares, apresentam sim uma parede celular, e essa parede celular é constituída de quitina, como eu já adiantei para vocês, beleza? Vão, obviamente, que ser formado por células alongadas, e a essas células alongadas eu dou um nome muito especial. Essas células alongadas são chamadas de hifas, e ao conjunto de hifas eu chamo então de micélio. E esse micélio pode ser e é classificado em dois tipos.
Nós temos um micélio que eu chamo de micélio vegetativo e um micélio que eu chamo de micélio reprodutivo, ou simplesmente corpo de frutificação. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de um fungo já já e vou mostrar onde fica cada micélio. Mas eu preciso que você entenda que em fungos a organização corporal é um pouquinho diferente. As células são alongadas, eu chamo essas células, portanto, de hifas, e ao conjunto de hifas eu chamo então de micélio, que pode e é classificado em micélio de vegetativo, micélio vegetativo, ou micélio de reprodução, micélio reprodutivo, ou simplesmente corpo de frutificação, beleza? São heterotróficos, sempre sem exceção. Fungos não são, pessoal, pelo amor de Deus, não são clorofilados, são aclorofilados, logo não conseguem, obviamente, que sintetizar matéria orgânica, tudo bem? Então são classificados como heterotróficos. E como eu já adiantei, repetindo mais uma vez, eles são heterotróficos por absorção. Fungo libera enzima digestiva no meio, a digestão acontece no meio, então a digestão seria extracorpórea e após essa digestão, o fungo então absorve aquilo que já foi digerido. Tudo bem? Isso é bem interessante, é uma característica bem legal de fungos e você precisa entender. Então os fungos são heterotróficos e aclorofilados, tá? Possuem o glicogênio como matéria de reserva energética. A gente tem o glicogênio, pessoal, inclusive nos aproximando filogeneticamente dos fungos. Essa é uma característica que eu poderia nos aproximar dos fungos. E a maioria é saprófito, ou seja, se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Como a gente já adiantou, são organismos decompositores, tá? Só gostaria, inclusive, Edson, que você pudesse agora projetar essa imagem para mim, por gentileza, para eu poder ler um pouco mais com vocês o que está aqui, tá? Ler não, na verdade, entender e discutir. Mas como eu já adiantei, ó, os fungos são heterotróficos por absorção. Concordam comigo? Logo, sem medo de errar, eu tenho aqui a presença de uma digestão extracorpórea, tudo bem? Se desenvolve sempre em ambientes úmidos. Muitos fungos são parasitos, provocando aí as famosas micoses em nós seres humanos, mas eu também tenho fungo parasito em plantas, por exemplo, tá? Aqui eu vou encontrar tanto os modos assexuados, bem como sexuados de reprodução, falo sobre elas lá no finalzinho do slide, e aqui eu tenho informação que é bem interessante também. Podem ser aeróbicos, ou seja, viver em lugar onde há presença de oxigênio, mas eu também posso encontrar fungos onde há ausência total de oxigênio, sendo classificado, portanto, como um fungo anaeróbico. Inclusive, é exatamente aqui em que eu encontro os fungos fermentadores, em que estão associados aí ao processo de tanto bem para a produção de bebida alcoólica, né? Já que na fermentação alcoólica o produto final é o CO2 e o álcool. Então, o álcool é utilizado aí nos fermentos biológicos e o CO2 é usado nos fermentos biológicos e o álcool é usado para a fabricação das bebidas alcoólicas. Aqui eu tenho essa importância legal e que é cobrado em prova sim, já caiu no Enem, inclusive, mais de uma vez. Os fungos anaeróbicos fermentam e nessa fermentação eu posso ter o produto da fermentação sendo usado tanto para a fabricação de bebidas alcoólicas, bem como para o fermento biológico. Beleza, pessoal? Vive em diferentes ambientes, eu posso encontrar fungos tanto em ambiente úmido, sombreado, bem como aquático, eu tenho mais ou menos 100 mil espécies descritas. E daí, volta para cá só para a gente comentar um trenzinho com vocês muito bem rápido, tá? Pessoal, ao pé da letra e vindo lá do latim, fungo significa semelhantes à planta. Mas mesmo eu realmente tendo algumas características que poderiam colocar plantinha e fungo relativamente próximo, quando eu faço uma análise mais detalhada, uma análise filogenética, onde eu analiso o grau de parentesco evolutivo, eu percebo que, na verdade, os fungos estão muito mais próximos dos animais do que com as plantas propriamente ditas, tá? Então, nós animais, bem como os fungos, nós somos heterotróficos. A diferença é que somos por ingestão e os fungos por absorção, mas dentro do reino animal eu tenho também animais que são heterotróficos por absorção, mas a grande maioria realmente é por ingestão, tudo bem? E também vamos apresentar o glicogênio como reserva energética. Há outras, obviamente, que há outras semelhanças, mas essas duas são as principais cobradas em prova. Então não esqueçam disso não, tá? Mesmo plantinha, mesmo fungo, perdão, vindo do latim significando aí semelhante às plantas, na verdade, em uma análise filogenética, eu tenho uma relação muito mais íntima com os animais do que com as plantas propriamente dito, tá? Aqui a gente tem a presença de uma célula fungicida,
ou fúngica, tanto faz, eu prefiro o termo fúngica mesmo. E aqui não há muitos detalhes, pessoal. Aqui eu consigo realmente perceber que esta é uma célula eucarionte. Aqui a gente vai encontrar o núcleo muito bem organizado, a gente vai encontrar as organelas membranosas. Então aqui há a presença de mitocôndria, há a presença de várias outras organelas que são membranosas. Porque aqui já é uma organela, ou aqui já é uma célula eucarionte. Então, retículo, complexo golgiense, a gente vai encontrar aqui, pessoal, tá? Porque essa já é uma célula eucarionte, como você já entendeu. Então, aqui eu só tenho realmente alguns detalhes para vocês que eu julgo que é relativamente importante. Então, olha só. Projeta para mim, por gentileza, só para a gente poder dar uma olhada aqui nessa imagem, mas aqui eu tenho, pessoal, que nós chamamos, portanto, de, membrana plasmática, não há nada de diferente aqui, concordam comigo? Então, aqui a gente tem essa bicamada fosfolipídica e aqui eu teria, portanto, externamente a membrana parede celular, tudo bem? Mas aqui eu consigo perceber que a membrana, pessoal, ela realmente vai atuar as mesmas funções que você já conhece. Essa membrana, ela vai atuar, sem medo de errar, como uma barreira semipermeável, tanto no transporte passivo bem como ativo das substâncias. Ela é constituída, assim como a sua membrana é, por uma porção que é hidrofóbica e por uma porção que também é hidrofílica. E aqui eu encontro o ergosterol, pessoal. O ergosterol, ele vai ter mais ou menos a mesma função do colesterol, que vai apresentar na sua membrana, tá? Que seria realmente dar essa fluidez à membrana plasmática. Aqui, o ergosterol vai garantir essa fluidez. E como vocês podem perceber, pessoal, os lipídios associados ao açúcar, que são os glicolipídios, eles são importantes na aderência dessa célula fúngica às células do hospedeiro, porque a gente já falou que existe sim representantes aqui, que são representantes parasitos, tá? Aqui eu tenho algumas informações que nem são tão importantes assim, porque tu já sabe disso. Então aqui a gente vai ter um núcleo, esse núcleo é um núcleo muito bem organizado, muito obrigada. A gente vai ter aqui os cromossomos que são lineares. Esse cromossomo é composto então por DNA duplo em fita hélice, tá? Fita em hélice. E aqui a gente tem histona, que é uma proteína muito especial que está associado a este DNA. Isso aqui é uma característica das células eucariontes, tá? DNA associado à histona e a gente tem aí a formação, né, de um cromossomo bem legal, então contém histona associado ao DNA cromossomal deste organismo. Então essa é uma condição que acredito que você também já sabe. Professora, plasmídio? Plasmídio está aqui presente. Plasmídio não é uma estrutura exclusiva, pessoal, de bactéria não, muito pelo contrário, plasmídio está presente também em células fúngicas. E eu tenho realmente esse plasmídio, como vocês podem perceber, sendo também circular, esse material genético ele é circular, e a gente tem, obviamente, a presença aqui, pessoal, de um material genético com algumas funções bem específicas. Então, este material genético, pessoal, raramente está presente em leveduras, atua sim na transferência para outras células e também é localizado de forma extracromossomal, então não está associado ao cromossomo, ele é independente do cromossomo. Apresenta também capacidade de autoduplicação e, como eu já adiantei, é independente deste material genético central, beleza? Temos ribossomos associados à síntese proteica, temos as mitocôndrias associadas, portanto, ao processo de respiração celular. Como eu já adiantei, aos retículos endoplasmáticos, que são organelas membranosas, com as funções que você já conhece, inclusive, tá? Ligado à membrana nuclear, tem ribossomo aderido em sua membrana, sendo retículo endoplasmático rugoso, portanto, associado aqui ao processo de síntese proteica, concordam comigo? Existe aqui os aparelhos de Golgi, o aparelho golgiense, com as funções que você também já conhece, função de armazenamento de substâncias, transporte de substância, secreção de substância. Então, cara, as mesmas estruturas que você vai encontrar numa célula eucarionte convencional, você vai encontrar aqui também. E só para a gente finalizar essa partezinha aí, aqui a gente também encontra os vacúolos, e o vacúolo ele tem como função armazenar aqui, pessoal, o glicogênio, que seria esse lindo material aí, essa polissacarídeo, carboidrato, que é reserva energética, tá? E aqui, pessoal, a cápsula também está presente em fungo. E assim como é lá nas bactérias, a cápsula é facultativa, não está presente em todo mundo. Quem tem cápsula é capsulado, quem não tem é não capsulado, bem simples assim. É formado por mucopolissacarídeos e também é um fator de virulência, tá?
Então, quem tem cápsula, é mais resistente comparado a quem não tem cápsula. E o Cryptococcus, por exemplo, é um gênero bem conhecido, né, dentro do reino fungi, dentro da micologia. Micologia é a ciência que estuda os fungos e a gente conhece bem esse fungo por ele ter essa cápsula e assim como lá nas bactérias, essa cápsula é um fator de virulência. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente tem as leveduras. Eu vou continuar aí projetando para vocês, porque eu realmente tenho, pessoal, bastante informação aqui que eu julgo que é bem interessante para vocês, tá? As leveduras são exemplos de fungos, o quê? Unicelulares. E elas necessitam de umidade para o seu crescimento. A faixa de temperatura ideal para que esse fungo consiga se desenvolver de maneira satisfatória é de 25 graus a aproximadamente 30 graus Celsius, tá? O crescimento é favorecido em pH ácido e multiplicam-se melhor quando há, obviamente, que oxigênio presente no ambiente. Então, multiplicam-se muito melhor em aerobiose, com exceção, obviamente, que das leveduras que fermentam. E daí as leveduras que acabam fermentando se encontram em ambientes anaeróbicos, onde não há uma concentração legal de oxigênio, e daí eles têm como fonte, tem o açúcar aí como fonte de energia. A gente vai falar sobre isso já já, fiquem tranquilos, tá? E as leveduras transformam o açúcar, como a gente já sabe, em álcool através do processo de fermentação. A cândida, por exemplo, é um gênero de levedura aí que consegue fermentar de maneira muito satisfatória. Então, tu já estudou, muito provavelmente, ou vai estudar ainda, mas em algum momento da sua vida você já falou sim de metabolismo energético. E o metabolismo energético, pessoal, é anaeróbico, é a fermentação, pode ser lática, alcoólica e acética, mas aqui eu tenho realmente a fermentação alcoólica em destaque e eu consigo perceber que na presença da glicose a gente tem a produção do álcool etílico e do gás carbônico. E como eu já adiantei, o álcool etílico é então utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas e o gás carbônico é então utilizado aí para a fabricação dos fermentos biológicos, beleza? Por enquanto, pessoal, bem facinho, sem grandes mistérios. Então, eu venho então a falar agora, volta para mim por gentileza, eu volto a falar agora dos fungos multicelulares ou simplesmente pluricelulares, que eles se comportam de uma forma mais interessante para a gente, tá? Então, aqui a gente tem os fungos pluricelulares sendo constituídos por dois componentes. Eu já sei quais são esses dois componentes, mas eu vou mostrar uma imagem já já para detalhar isso para vocês, tá? Mas é o famoso micélio vegetativo e o micélio de reprodução. Eu mostro para vocês uma imagem, vai ficar muito mais claro. Aqui nos fungos pluricelulares eu também vou ter uma reprodução por esporos que são lançados no ar, que são espalhados, obviamente que facilitando esse processo de reprodução. O micélio mantém um fungo vivo, já que aqui eu tenho toda a atividade decompositora das hifas, e aqui eu tenho realmente o que eu acho interessante para vocês. Essas células são alongadas, em fungos as células são alongadas, chamo elas, portanto, de hifa, e ao conjunto de hifa eu chamo então de micélio, tá? Só preste atenção no que eu vou te falar. Essas hifas, elas se comportam de duas formas bem legais. Eu tenho aqui uma hifa, que ela, no caso, vai apresentar a presença de septos, como vocês podem perceber, e essa hifa, então, seria classificada como hifa septada, e já aquela hifa que não apresenta o septo, acaba sendo chamada, então, de hifa cenocítica, tá? Lá na hifa septada, eu posso ter dentro de um mesmo septo um núcleo apenas, e aí eu tenho uma hifa septada monocariótica, ou eu poderia ter dentro de um septo dois núcleos, e aí eu teria uma hifa septada dicariótica, tá? E aqui finalmente eu tenho um fungo pluricelular com esses dois componentes que eu tanto já falei para vocês. Mas aqui eu teria realmente essa estrutura que vai fixar o fungo ao substrato, e esse micélio eu chamo então de micélio vegetativo, que tem como função fixar o fungo e absorver ali água e nutrientes presentes no ambiente. E já toda essa estrutura externa, aqui é um cogumelo, como vocês podem perceber. Concordam comigo? E toda essa estrutura externa do cogumelo, aquilo que você realmente consegue visualizar, é o que nós chamamos de corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, ou simplesmente micélio reprodutivo, tem como função produzir os esporos que são lançados no ar e que não vão muito longe não, tá? Esses esporos realmente ficam ali na proximidade do fungo que o liberou. Mas a função desse corpo de frutificação é a liberação desses esporos, e esses esporos acabam de maneira muito satisfatória
sendo liberados no ar, sendo espalhados pelo ar, contribuindo aí para a reprodução desses organismos. Então não se esqueçam, micélio vegetativo fixa o fungo ao substrato e ele absorve água e minerais, sais minerais, por exemplo. E já esse corpo de frutificação, que eu também chamo de micélio reprodutivo, está totalmente associado, como o próprio nome já sugere, à reprodução, que nesse caso se dá pela produção de esporos, beleza? E em relação à nutrição dos fungos, a gente já falou como isso vai acontecer, mas a gente sabe que a gente vai ter, na verdade, pessoal, enzimas sendo liberadas no meio. Então, este fungo, ele realmente consegue liberar as enzimas no meio. A digestão acontece, portanto, no meio externo, por isso que eu falo que a digestão seria uma digestão extracelular. E após a digestão, aquilo que foi digerido no meio externo acaba sendo absorvido pelo micélio vegetativo. E essa é a função do micélio vegetativo: absorver aquilo que foi digerido, absorver água no ambiente e assim por diante. Então, em fungos, a nutrição é extracorpórea. Então, heterotróficos por absorção e com digestão extracorpórea. Esqueça disso não, que isso é determinante para uma grande maioria das questões. Belezinha? E aqui a gente chegou no slide que é mais importante para a gente por enquanto, porque aqui eu tenho um resumo da reprodução de maneira geral. Beleza? Então aqui, ó, dá uma ampliada para mim, por gentileza. Aqui a gente tem, na verdade, um esquema que vai, de maneira muito simples, simplificar para vocês, de fato, toda essa reprodução que eu encontro em fungos. E como eu já adiantei, em fungos a gente tem uma reprodução tanto assexuada, bem como sexuada, tá? Na reprodução assexuada, olha para cá, esse micélio que é haploide, pessoal, tá conseguindo perceber aqui, ó? Vamos seguir a setinha? A setinha tá apontando aqui para cima, concordam? Então, o micélio que é haploide, não esqueçam disso, ele é, obviamente, com uma estrutura formadora de esporos. Então, aqui há a formação dos esporos, tudo bem? Então, a gente vai ter essa formação dos esporos, bem legais, e os esporos que também são haploides acabam germinando, dando origem a um indivíduo haploide também. Então, percebam que nesse momento não há, em hipótese alguma, pessoal, uma fecundação. Porque fecundação, encontro de estruturas, enfim, que garante aí uma mistura de material genético, acaba sendo caracterizado numa reprodução sexuada apenas. Mas aqui eu estou falando de uma reprodução assexuada, então aqui não há mistura de material genético nunca, pelo amor de Deus. Então percebam que o indivíduo adulto é haploide, nele há uma estrutura formadora de esporos, esses esporos são formados por mitose, já que não há redução do número cromossomal, e os esporos germinam, dão origem ao indivíduo adulto, que reinicia o ciclo. Mas, professora, como é que vai acontecer essa reprodução sexuada em fungos? Olha como é simples. Olha para cá, então. Mais uma vez, nós temos aqui esse micélio, que também vai ser um micélio haploide. O indivíduo adulto em fungos, pessoal, é haploide, beleza? Vai acontecer então, pessoal, encontro de duas hifas, de dois organismos diferentes, acontecendo então o que nós chamamos de plasmogamia, que seria a fusão do citoplasma, fusão citoplasmática, e após a essa plasmogamia vai acontecer então aquilo que eu chamo de cariogamia, que seria a fusão dos núcleos. Então esses micélios se encontram de dois fungos diferentes, ocorre uma plasmogamia, e eu dou início, portanto, a um estágio dicariótico, tá? Então, nesse citoplasma, eu acabo encontrando agora dois núcleos que se encontram. Processo que eu chamo de cariogamia, acontecendo ali, obviamente, a fusão desses dois núcleos. E percebam que agora há a formação, que eu até destaquei aqui em vermelho, mas há a formação de um estágio que seria um estágio diploide. Concordam, pessoal? Que por meiose eu formo esporos, por isso que os esporos são haploides, e os esporos, ao germinar, dão origem ao indivíduo adulto, que também é haploide. Então percebam, pessoal, claramente que não há a formação aqui de estruturas gaméticas por meiose, tá? Então, na verdade, em fungos, eu poderia te afirmar que a meiose ela é zigótica, já que o zigoto formado, quando ele é de fato diploide, ele sofre meiose para a formação aí de indivíduos adultos que são haploides. Aqui a meiose não é gamética e aqui a gente vai ter, na verdade, a meiose também, pessoal, não sendo espórica.
Professora, mas aqui eu tenho estágio diploide que por meiose vai se formar... Não, olha aqui. Os esporos são formados nesse processo. A meiose é que ela está acontecendo para a formação de uma estrutura formadora de esporos. Deu para entender? Então, quando ocorre a fusão dos núcleos, eu formo um estágio diploide que por meiose é zigótica, que por meiose vai formar uma estrutura formadora de esporos, e esses esporos são formados agora por mitose, que vão germinar, dar origem ao indivíduo adulto, reiniciando o ciclo. Em fungos, a meiose é zigótica, não é espórica e muito menos gamética. Facinho, pessoal? Bem tranquilo para vocês? E só para a gente finalizar, volta aqui para mim por gentileza, vou te dar duas importâncias ecológicas que adoram cair em prova, que assim como decomposição, essas duas despencam. Fungo forma duas associações bem interessantes. Fungo forma uma associação com algas, que eu chamo de líquens, e fungo também acaba formando uma associação com raiz de leguminosa, que eu dou o nome de micorriza, pessoal. Tanto algas, bem como plantinhas, são fotossintetizantes, concordam comigo? Então, elas fotossintetizam e dão um produto da fotossíntese para o fungo. E o fungo, como ele consegue ali absorver nutrientes e água do meio, eles acabam realmente absorvendo aquilo e disponibilizando para a alga ou para a plantinha, formando aí a famosa micorriza. Deu para entender? A explicação é a mesma para os dois casos, já que nos dois casos eu tenho organismos fotossintetizantes. A alga fotossintetiza, dá o produto fotossintético, parte do produto fotossintético para o funguinho. A planta também fotossintetiza e parte desse produto é dado para o fungo. O fungo, em troca, acaba dando, portanto, aí água e nutrientes que ele acabou ali absorvendo do solo. Fungo associado com algas eu dou o nome de líquens. Fungo associado à raiz eu chamo de micorriza. Há muitos botânicos que falam que planta não tem raiz, planta tem micorriza. Porque a grande maioria, mais de 90% disparado das plantas que você conhece, apresentam em suas raízes associações com fungos e essa associação eu chamo de micorriza. Beleza, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? Bem facinho? Não se esqueçam que essas associações são mutualísticas, ou seja, são interações interespecíficas, já que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, harmônica e obrigatória. Se é interespecífica, se é harmônica e se é obrigatória, eu tenho com certeza absoluta, pessoal, um caso de mutualismo. Beleza por enquanto? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Um beijo muito forte para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!